Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Meu nome é Assunção. Desde sempre, a vida foi muito dura comigo. E não bastando as dificuldades normais, ainda tive que lidar com algo inumano. Eu sou o mais velho de 10 irmãos. Meu pai, infelizmente, faleceu muito cedo, e a responsabilidade da família pesou logo sobre meus ombros. A minha mãe, que se chamava Cleide, se virava como podia. Ela costurava e cuidava dos meus irmãos. Eu tentava fazer de tudo para sustentar a minha família, e sempre me ausentava de casa, nesses serviços mundo afora. Eu trabalhava fazendo roças, currais, pescaria, e até trabalhei um tempo fazendo barcos. E todo o dinheiro que eu pegava, sempre entregava à minha mãe. Houve uma época em que sofremos uma grande escassez de quase tudo, desde peixes até falta de farinha. As plantações não iam para frente, e ter uma família enorme nas minhas costas, às vezes era uma carga mais pesada do que eu podia aguentar. Andando atrás de qualquer meio de prover sustento a todos, me surgiu uma oportunidade de trabalhar em um castanhal. Apesar da temporada de castanha durar só alguns meses, era a única oportunidade que eu tinha. Deixei uma reserva para minha mãe e fui viajar. Passei uns 3 meses embrenhado no mato. A rotina era sempre a mesma: colher os ouriços de castanha, quebrar e colocar nos cestos. Usávamos até um jumentinho, já que tudo era muito pesado. A casa em que ficávamos só era emparedada, e por dentro somente um salão. Atávamos nossas redes e num total éramos em torno de 10 homens fazendo aquele serviço. Apesar do sacrifício, no final a recompensa era grande. No fim da safra, eu fui bem pago e voltei feliz para casa. Minha mãe e meus irmãos precisavam de mim, e aquele dinheiro ia nos sustentar por alguns meses. Quando cheguei em casa, fui recepcionado com abraços bem calorosos, e todos ali pararam de passar dificuldades, e conseguimos nos manter. Eu peguei gosto para sempre estar indo para Castanhais, e todo ano era chamado para um local diferente. Devido à dedicação que tinha minha família, eu quase nunca me envolvia com ninguém. Praticamente metade do ano ficava isolado no mato e a outra parte do ano arrumava outros trabalhos, e sempre era fora de casa. Segundo a minha mãe, eu estava ficando velho e ainda não tinha lhe apresentado nenhuma pretendente. Até parece que, tendo 9 crianças para sustentar, eu ia pensar em romance. Os anos foram se passando, e meus irmãos aos poucos foram crescendo e constituindo suas famílias. Eu me sentia mais pai do que irmão, e sempre trabalhei para ajudar a todos. E me orgulho que, mesmo não sendo tão presente, fiz o meu máximo para dar estrutura a todos eles. Após tantos anos, acabei perdendo minha mãe, e senti que tinha cumprido a minha missão, apesar da minha tristeza. Como era só eu naquele momento, eu decidi ficar só no ramo da castanha. Como eu já tinha ido a vários castanhais, um antigo colega me chamou para um novo castanhal. Ele disse que estavam com pouca gente, estavam pagando praticamente o dobro dos outros. De início achei estranho, já que o pagamento era tão atrativo, não fazia sentido ter pouca gente, mas ignorei e fui viajar. Logo a caminho, outros homens que estavam lá pareciam estar inquietos e diziam que o lugar era visagento, ou seja, assombrado. Achei toda aquela conversa uma grande besteira e ignorei tudo aquilo mais uma vez. Junto comigo, haviam mais 4 homens. Eram muito serviço para pouca gente. O dono do castanhal nos disse que depois de umas semanas, outros homens chegariam para ajudar no serviço. De todos nós, somente um rapaz chamado Douglas estava armado. Os outros só tinham trazido facões, e o local em que ficávamos era um casarão, que só era emparedado, como era o padrão desses lugares. Dormíamos todos naquele salão. Como ficaríamos uns 3 meses ali, além da colheita, derrubamos algumas árvores, para deixar o casarão mais protegido. Além desse reforço na casa, toda noite fazíamos uma fogueira do lado de fora, para afugentar as onças e outros animais perigosos, que eram bem comuns naquela região. No decorrer dos dias, fazíamos o serviço,
como em qualquer outro castanhal. Nas primeiras noites tudo foi tranquilo, só que depois de uns dias as coisas começaram a ficar estranhas. Quando chegava a noite, parecia que tinha algo rondando aquela casa. Dava de escutar passadas pesadas, se movendo lentamente. Aquilo durava por algum tempo e depois parava. Douglas, que parecia ser bem paciente, disse que já estava farto de se sentir observado. Achamos que poderia ser alguma onça e até colocamos algumas armadilhas ao redor do casarão. Na noite seguinte, escutamos quando uma armadilha disparou e em seguida um grito estarrecedor. Aquele som me fez arrepiar da cabeça aos pés, mas quando saímos da casa, não vimos nada lá fora. A partir daquela noite, as coisas ficaram mais tensas. Agora aquela coisa pareceu ficar mais agressiva. Haviam rosnados e grunhidos, e o mais perturbador era o barulho de algo como se fosse dentes, batendo e rangendo. Aquele barulho incomodava bastante os ouvidos, e aquela coisa rondava a casa, investindo contra as portas e janelas. Todos ali estavam muito assustados. Douglas encorajava os outros homens a olhar lá fora e descobrir o que estava tentando nos amedrontar. Aquela situação estava sendo bem estressante, mas o fato de ouvir aqueles barulhos horríveis causava medo. Todos ali sabiam que era mais seguro dentro do casarão. Após quase um mês daquela situação, todos já estavam exaustos e decidimos agir por um fim naquilo tudo. Colocamos mais armadilhas que antes e fizemos mais fogueiras. Como Douglas era o único armado, ficou responsável por atirar se aquilo entrasse. O restante de nós usamos facões para nos proteger. Mal eu sabia que naquela noite a minha descrença do sobrenatural iria se desfazer. Mais ou menos após a meia-noite, os barulhos começaram a se aproximar novamente. As armadilhas dispararam e aquele ser parecia imparável e se jogou na porta. Batia com muita força e parecia ficar cada vez mais furioso. E não demorou muito tempo, a porta cedeu e aquela coisa conseguiu entrar. Ninguém ali encontrava palavras ao definir aquele ser. Era bem alto, forte e tinha um focinho bem longo. Presas bem visíveis e mesmo babando muito, não parava de ranger os dentes. Pelos negros cobriam todo o seu corpo. E atordoado em meio àquela visão, escutei seguidos barulhos de tiros. Meus ouvidos até tiniram após o barulho, e aquela besta ficou enfurecida, e ainda lançou um dos homens bem longe. Só que os tiros não paravam. Vendo aquela criatura monstruosa, finalmente saímos daquele estado de paralisia. Fomos para cima dele com facões, e mesmo sendo atingido, parecia ficar mais furioso a cada golpe. Douglas deu a ordem para todos nos afastarmos e atirou mais vezes. Já havia muito sangue no chão, e sendo acertado mais vezes, a criatura saiu e se embrenhou na mata. E só escutávamos aqueles berros horríveis, se afastando na escuridão. Após o susto, ninguém mais dormiu naquela noite. Decidimos ir embora dali no dia seguinte. No caminho de volta, o clima estava bem pesado. Não comentamos sobre o assunto. Eu nunca mais voltei àquele castanhal em específico. Ainda continuo com a mesma profissão, mas desde aquela noite decidi me armar. Se escuto algum rumor estranho sobre algum local, eu mudo de estratégia. Procuro outro lugar para trabalhar. Após aquela noite de terror, aprendi que existem coisas além da nossa compreensão, que a noite esconde segredos, e o pior deles é o lobisomem. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.